Bom dia a todos, né? Como prometido, né? Ontem no feed do Facebook, estou aqui para gravar meu terceiro vídeo para o canal Rodrigo Mantuanelli, terapeuta bom de papo, com o título Codependência, usando a droga do adicto. É um tema bastante relevante, tanto para a vida de um adicto, quanto para quem vive em torno desse adicto, né, cara? Muitas das vezes, um adicto ele tem um real desejo de mudar a sua vida e algumas das vezes, falando por experiência própria, ele não consegue se recuperar de uma maneira contínua, como o programa sugere, devido à codependência, né? Muitas das vezes a recuperação dele se torna parcial ou momentânea, por quê? Quando o adicto entra em um processo de recuperação, de estabilização física, mental e espiritual, ele precisa de um suporte também. Ele precisa estar cercado de pessoas que entendam o que envolve a doença da qual ele é portador, quais são os processos que ele vai passar, né? E muitas das vezes é complicado, cara, porque o que acontece? Só para ilustrar um pouco esse caso, da importância da família, estar buscando tratamento também. Uma vez eu tive um paciente em determinada situação que ele teve um processo evolutivo dentro de um ambiente protegido, ou seja, institucionalizado, uma coisa fantástica, sabe? Um desenvolvimento mental, psíquico, de conscientização, de substituições saudáveis, enfim, todos os aspectos que é sugerido para que eu não só inicie, mas dê continuidade no processo de recuperação, ele estava evoluindo muito bem. Só que durante esse tempo, eu buscava contato com a família e a família se negava, né, a ouvir, a encontrar, meio que, vamos dizer assim, o problema nosso está aí, agora o problema nosso é problema seu. E depois de 9 meses, né, de todo um processo, de todo um trabalho, a família, sem conscientização nenhuma do que era necessário para ele, o recebe de volta para casa com 3 caixas de cerveja e um churrasco. Para quem entende um pouco do assunto, para quem conhece e vive isso, vocês já imaginaram o que aconteceu, né? Infelizmente, esse paciente, por mais ferramentas que ele utilizasse, ele teve que novamente retornar a uma instituição, um ambiente protegido, para retomar essa questão do processo de conscientização, né? E por que os familiares, as companheiras, os filhos se tornam codependentes de um adicto? É o grande X da questão. Devido, eu não vou dizer nem necessidade, mas a vontade de suprir ou prevenir que fatos ocorram com o dependente químico, com o adicto, a família passa a ter comportamentos dos quais ela não tinha. Ela passa a ir contra princípios e passa de usar de instinto de proteção e de personalidade. Assim como a adicção é uma doença comportamental, a codependência também é uma doença comportamental. Porque os familiares, os amigos, a esposa, os filhos passam a ter comportamentos dos quais algumas 24 horas atrás não eram comportamentos do padrão diário da pessoa, né? E quanto mais cedo eu entender essa necessidade de buscar ajuda para mim enquanto familiar, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto irmão, mais eu vou estar ajudando a pessoa que eu amo a se desenvolver no plano terapêutico dela, né? Tem receita mágica para codependência? Não tem, né?
Cada família é uma família, cada situação é uma situação. Então, assim, o que primeiramente eu sugiro? Trabalhar com o processo de identificação, ou seja, sair da minha zona de conforto, achar que o meu problema que estava aqui dentro de casa hoje está institucionalizado, e sair da minha zona de conforto e procurar um grupo de autoajuda. Porque lá eu vou perceber e vou entender que eu não estou sozinho, que não é só comigo que acontecia isso. Você está entendendo? Porque existe um velho chavão, apesar de eu não gostar muito de usar chavões, mas que é verdade. A doença só muda o CPF. Padrão de comportamento, seja ele do adicto ou do codependente, são muito parecidos. Né? E assim, dentro disso tudo que eu estou falando, entenda que dentro desse processo também de conscientização dos codependentes, sempre busque construir esse tipo de alicerce para a sua vida. Não existe certo e errado, existe solução. Vocês vão ouvir alguns fatos, alguns acontecimentos dentro de um grupo de autoajuda, do qual que deram certo para determinada família, para determinada situação. Aí, ó, deu certo para fulano, vai dar certo para mim? Não, nem sempre, né? Isso são vários fatores para que se torne relevante essa assertividade ou esse erro. Mas é aquela coisa, né? Só consegue quem tenta, né? Então, o primeiro passo é sair da zona de conforto. Achar que o problema agora é da instituição, o problema agora é da igreja, o problema... Não. Primeiramente, o problema da adicção, da recuperação, é do adicto. Mas eu, enquanto família, eu tenho que ter a minha responsabilidade também. Porque eu sou parte vital do processo de recuperação. Porque, como diz em Narcóticos Anônimos, eu posso me recuperar, mas eu nunca vou me recuperar sozinho. Eu dependo de outras pessoas para me recuperarem. Assim como eu dependo dos meus iguais, eu dependo também dos meus familiares. Eu preciso de criar um ambiente saudável dentro do meu lar para me receber esse indivíduo de volta ao seio. Eu preciso de ser mais compreensivo, eu preciso de buscar entendimento do que acontece com ele, com que ele faça, com que ele busque a sua drogadição de preferência ou de decadência, sabe? Não é pura e simplesmente falar você é sem vergonha, você é cachorro, você é... Não. Cara, a partir do momento que eu me torno um adicto na terceira fase da personalidade adictiva, isso é um outro assunto que eu vou falar outro dia sobre a personalidade adictiva, cara, eu me torno impotente. Muitas das vezes, não, quase todas as vezes, eu me drogo sem querer me drogar, cara. Mas a necessidade psíquica, fisiológica e os vários condicionamentos que eu criei para que me levasse à progressividade da minha doença fazem com que eu vá buscar ela de maneira instintiva, cara. Assim, é uma coisa muito louca, sabe? Muitas das vezes você nem percebe, você já tá lá, sabe? É lógico que a partir do momento que você vai com a retirada, com o processo de conhecimento, eu vou criando ferramentas para que isso não aconteça. Mas uma vez o gatilho disparado e eu condicionado ele ao uso, cara, depois que a obsessão e a compulsão é novamente reativada, essa questão da impotência ela é automática também. Falando um pouco de mim, várias e várias vezes eu já fui buscar droga chorando, sabe? Usei droga chorando, sem ter vontade de usar, mas sentia a necessidade de usar, né? E por que o título Usando a Droga do Adicto? Né? Porque o que acontece? A gente tenta blindar o dependente químico adicto, o familiar, de todas as maneiras e de todas as formas, né? Primeiro, pela questão sentimental, afetiva. Segundo, até mesmo por vizinhos, para que vizinhos para que não vire chacota, tanto você quanto o dependente químico, para que a família de vocês não caia na ridicularidade, enfim. E chega a tal ponto a mudança de comportamento do codependente que ele deixa de ter uma vida para viver a vida
do dependente químico, do adicto. Né? Falando a grosso modo, o dependente químico ele usa a droga dele de preferência e decadência, substâncias, né? O dependente químico passa a usar a droga do adicto. Vou dar um exemplo mais simplório aqui para que vocês possam entender. Durante muitos anos, meu pai e minha mãe usavam-se a droga chamada Rodrigo, né? Porque assim, eles condicionaram tanto a vida deles a tentar fazer algo por mim, que eles, sem perceber, algumas das vezes, o meu processo ele era não tão satisfatório quanto necessitava ter, devido a essa blindagem. Eu não estou dizendo que não tenha que ter blindagem, eu estou dizendo que eu preciso de encontrar um ponto de equilíbrio entre saber o que é saudável e saber o que é necessário. É aquela coisa. Eu preciso entender como evitar situações, né? E quando procurar situações favoráveis à minha recuperação e evitar situações que não sejam favoráveis para a recuperação do meu ente querido, né? E assim, o primeiro processo que eu acredito que seja muito fundamental para o codependente voltar a ter uma relação afetiva saudável com o adicto é liberar o perdão, cara. Eu preciso de liberar o perdão. Porque assim, da mesma forma que muitas das vezes eles ferem o sentimento de vocês, vocês também, muitas das vezes, por questões sensitivas, por questões financeiras ou por estar cansada, vocês também, sem querer ou sem saber, jogam o dependente químico para o uso, né? Então, assim, é liberar o perdão, sabe? Entender que essa questão da codependência, ela tem cura. Ela tem cura não, ela tem tratamento, né? Mas aos olhos de Deus também tem cura. Eu creio nisso, né? Então, assim, buscar grupos de autoajuda, buscar entender melhor sobre a doença, mudar padrões comportamentais, evitar coisas que possam colocar a recuperação do dependente químico em risco, principalmente no ambiente familiar, sabe? Se tem pessoas que gostam de fazer uso de bebida alcoólica, alguma coisa do gênero, pedir para essa pessoa, sabe, tentar evitar fazer isso dentro de casa, na presença do dependente químico, porque isso tudo, de uma hora para outra, pode aguçar algo nele e que o leve a ter uma recaída ou volta ao uso, né, cara? E assim, quando se trata de recuperação, cara, tudo é possível, a partir do momento que cada um se permita vivenciar esse possível, né? E se permita entender um pouco mais o outro, sair do seu lugar, sair da sua zona de conforto, sair muitas vezes do seu papel de vítima e se colocar no lugar do outro, sabe? Isso faz com que eu ajude o processo do acolhido, eu ajude o meu próprio processo de entendimento e de resgate da qualidade de vida acima de tudo, né? E lembrar, cara, que eu preciso de estar no meio dos meus iguais. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu só vou compreender melhor a codependência estando do lado de codependentes, ou seja, dentro de um grupo, dentro de um grupo na igreja, dentro de grupos Naranon, Amor Exigente, Alatim. E quanto mais eu posso fazer isso, mais qualidade de vida eu vou ter. Porque, assim, durante muitos anos da vida, o codependente deixa de viver a vida dele, né? E tem que ter um momento da vida que eu preciso de resgatar o controle sobre meus atos, sobre os meus comportamentos, até mesmo porque eu creio que um momento da vida, cara, esse adicto que estava com a doença ativada, ela vai paralisar. E a grande pergunta que fica para o codependente que não quer buscar tratamento é: e aí? O que eu vou fazer da vida? Eu preciso de retomar o sentido da minha vida por mim próprio, não pelo outro. Tamo junto, obrigado. Se vocês gostaram, espero que vocês curtam aí, se inscrevam no canal. Tamo junto.